Bom dia, meninos, tudo bem? Nessa parte inicial da nossa aula, a gente vai fazer a correção das atividades anteriores, tanto a atividade do dia 3, como também a atividade do dia 10. Eu vou fazer a forma de correção em forma de vídeo, tá? Para vocês tirarem todas as dúvidas e peço que vocês façam a correção no caderno com bastante atenção. Qualquer dúvida em relação à atividade ou conteúdo, pode me procurar lá no grupo, ok? Se não for no grupo, pode ser no privado também. Então, vou compartilhar com vocês a atividade e a gente vai fazer um comentário sobre as questões. Então, nós vamos iniciar primeiro com a atividade do dia 3/8, que foi a nossa primeira atividade, tá bom? Então, vamos lá. Questão número 1. Diferencia ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas vão se propagar somente em meios materiais, como a água, o ar, tá? Então, ela vai precisar de algum meio para se propagar. Já as ondas eletromagnéticas, elas irão se propagar tanto em meios materiais como em meios não materiais, que seria, por exemplo, o vácuo. Beleza? Defina os seguintes tipos de onda e dê exemplos. A. Onda mecânica transversal. Ela vai se propagar perpendicular ao movimento. Eu esqueci de colocar um exemplo, mas um exemplo que a gente tem quando a gente joga uma pedra no rio, tá? No mar. Então, aquelas ondas que vão se formando são ondas transversais. Onda mecânica longitudinal se propaga na mesma direção do movimento. Você pegar uma corda e fazer as ondas com a corda. Então, no mesmo movimento, na mesma direção do meu movimento, a gente vai ter a propagação dessa onda, ok? 3. Classifique dentre os corpos, Sol, corpo humano, filamento de uma lâmpada acesa e o planeta Vênus, quais são fontes de luz e quais são iluminados. Então, fontes de luz que vão produzir luz, iluminados que vão sofrer reflexão. Então, fontes de luz, nós temos o Sol e o filamento de uma lâmpada acesa. Já como corpos iluminados, que vão sofrer a reflexão dessa luz, reflexão da luz, serão o corpo humano e o planeta Vênus. Lembrando que os planetas sempre vão refletir a luz do Sol, ok? Questão número 4. O que são corpos luminosos e o que são corpos iluminados? Corpos luminosos são aqueles que vão produzir a própria luz, que tem luz própria. Corpos iluminados são aqueles que refletem a luz de outros corpos, então vão refletir a luz dos corpos luminosos, ok? Das fontes primárias. 5. Que tipo de fonte luminosa é cada uma das fontes a seguir? Então, corpo humano, espelho, lua são fontes secundárias, são aquelas que vão refletir a partir das fontes primárias, ok? Então, esses são fontes secundárias. Já o brasão de carvão, a vela e o vagalume são fontes primárias, porque eles produzirão a própria luz. Então, eles terão luz própria, ok? 6. Retorne ao que você estudou em seu caderno e explica os seguintes conceitos. Materiais transparentes, translúcidos e opacos. Então, esses materiais são os meios de propagação da luz. São os 3 tipos de propagação da luz que nós teremos. Nos meios transparentes, a luz será capaz de ultrapassar 100%, a sua totalidade, aquele objeto, como uma janela, um vidro, ok? Já os meios translúcidos são os meios no qual a luz vai conseguir ultrapassar de forma parcial. Eu lembro que eu tinha dado o exemplo de um box embaçado com a água. A gente vê a imagem, mas a imagem fica meio embaçada, a gente tem uma dificuldade em enxergar, ok? Já os materiais opacos são aqueles que a luz não consegue ultrapassar de forma alguma, tá? Por exemplo, o nosso corpo ou um objeto, beleza? 7. Diferencia as fontes primárias e secundárias da luz. Fonte primária são aquelas que terão a produção da própria luz, que terão luz própria. Fontes secundárias são aquelas que vão sofrer a reflexão das fontes primárias, ok? Diferencie fontes pontuais e extensas de luz. As fontes pontuais são aquelas que vão iluminar um espaço delimitado, um espaço pequeno, pensando numa vela. A vela ela vai conseguir iluminar uma região delimitada, só aquele lugarzinho. Por exemplo, ela não vai ser capaz de iluminar uma sala inteira, ok? Já as fontes extensas são aquelas que têm uma grande capacidade de iluminação. Então, a extensão vai ser ilimitada, como uma lâmpada, o sol, okay? Que a região é maior.
Diferencia o meio transparente e opaco na 9. Então, a luz no meio transparente, ela vai ser capaz de ultrapassar a sua totalidade. Já o meio opaco, a luz ela não é capaz de ultrapassar aquele objeto, aquele corpo, ok? E a última questão era uma pesquisa sobre a velocidade da luz e do som. Então, a velocidade da luz, ela é muito maior do que a velocidade do som. Por isso, por exemplo, em alguma tempestade, a gente vê o relâmpago para depois escutar o trovão, porque a velocidade da luz ela é mais rápida do que a velocidade do som. Beleza? Vamos para a próxima? Então, próxima atividade, que foi do dia 10, tá? Então, prestem bastante atenção e qualquer dúvida pode me procurar. Questão número 1. Cite os 3 princípios de propagação da luz e dê ao menos um exemplo da situação relacionada em cada um dos princípios de propagação da luz. O que eu observei na atividade de vocês? Vocês estão confundindo os meios de propagação da luz, que é o transparente, o opaco e o translúcido, com os princípios de propagação da luz, que também são 3, tá? Então, eu vi que teve muita gente que trocou isso aí. Então, quem fez os meios de propagação, vamos corrigir. Que agora a gente está falando dos 3 princípios da luz, bom? Então, eu vi que teve muita gente que trocou isso aí. Então, vamos prestar atenção, tá? Então, os 3 princípios de propagação da luz. Princípio da independência dos raios luminosos, onde cada um vai seguir sua vida, tá? Não vai se misturar com os outros. O exemplo que eu dei no próprio exercício foi os globos de luz, em alguma festa ou em algum show. Princípio da reversibilidade da luz. Aquele princípio do retrovisor interno do carro. Lembra que eu expliquei no videozinho? Isso aí. E o último, o princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. Ou seja, a luz sempre anda em linha reta. A luz não faz curva, beleza? Então, a luz sempre vai em linha reta. Como que a gente pode provar isso? Através da formação das sombras, beleza? Então, quem trocou com os meios de propagação, vamos corrigir, ok? Eu vi que teve muita gente que trocou. 2. Explique o processo de formação da sombra. Então, ocorre quando raios luminosos, uma fonte de luz, incide sobre um corpo opaco. Como a luz não vai ser capaz de ultrapassar aquele corpo, então a gente essa região não sofre a incidência da luz. E é formada, então, a sombra. Beleza? 3. Diferencia a formação do eclipse solar e do eclipse lunar. No eclipse solar, a sombra é da Lua na superfície terrestre, na superfície da Terra. Já no eclipse lunar, ocorre quando a sombra da Terra é projetada na Lua, que volta para a Terra. Ok? Então, no solar, a gente vê simplesmente a sombra da Lua na Terra. Na lunar, não. A gente vai ver a sombra da Terra, projeta na Lua e volta para a Terra. Beleza? Então, tudo isso é formado a partir da sombra, tá? 4. 2 raios de luz que se propagam em um meio transparente intersectam-se em certo ponto. Então, elas vão se cruzar em certo ponto. A partir desse ponto que elas se cruzaram, o que a gente pode afirmar? Que elas vão continuar propagando-se na mesma direção que antes. Então, ela não vai mudar o sentido, tá? Ela sempre vai continuar em linha reta, ok? Que é a letra C, ok? 5. Do que depende a cor de um objeto? Depende da cor que o objeto irá refletir. Então, o objeto ele vai absorver todas as cores e vai refletir uma cor. Então, o que a gente vê é a reflexão dessa cor, ok? 6. Em alguns filmes de ficção científica, as personagens lutam usando sabres de luz, que se comportam como se fossem lâminas. É possível, por exemplo, bloquear o ataque de um sabre de luz posicionando o outro no caminho. Compare essa situação com as luzes de holofotes, quando estas se cruzam, e comente as situações tendo como base os princípios de propagação da luz. Então, quando as luzes se cruzam, ou sabres, essas continuam se propagando na mesma direção, que é o princípio da independência dos raios luminosos, tá? Que é o que a gente viu. Então, se eu tenho um globo azul, uma luz azul e uma luz verde,
quando elas chegam aqui nessa interseção, cada uma vai continuar azul e verde. Não vão se misturar porque elas são independentes. Beleza? 7. Os eclipses ocorrem quando o Sol, Terra e Lua estão alinhados em um mesmo plano, com a Terra ou a Lua bloqueando a passagem da luz do Sol. Sobre esse fenômeno, responda. A. Qual princípio de propagação da luz é responsável pelo eclipse? Propagação retilínea da luz, que seria a formação da sombra. Então, a luz sempre vai andar em linha reta. Quando ela chega num corpo opaco, ela não é capaz de ultrapassar. Então, vai formar a sombra, ok? B. Qual a posição dos astros em um eclipse solar e um eclipse lunar? Então, no eclipse solar, a gente vai ter o Sol, a Lua e a Terra, ok? Já no eclipse lunar, o Sol, a Terra e a Lua. Beleza? Essa é a ordem deles. C. Qual a diferença entre eclipse total e parcial? Então, no eclipse total, é possível a gente observar a sombra e no parcial a gente vê a penumbra, tá? Que a gente ainda vai ter uma luz, mas a luz é menos potente, digamos assim. Então, no total a gente visualiza a sombra e no parcial nós visualizamos a penumbra, ok? E é isso, né? Então, eu acho que essa de marcar X vocês saíram super bem, mas essa 1 eu vi que teve gente que confundiu os meios de propagação com os princípios. Então, eu peço que vocês façam as correções certinho no caderno, não precisa me enviar foto, mas façam com bastante atenção e qualquer dúvida pode me procurar, tanto lá no grupo quanto no meu privado. Bom, daqui a pouco eu vou mandar o vídeo da nossa aula de hoje e também com as atividades, beleza? Beijo, Tadeu.